Quando o milionário ouve a voz do menino, o que encontram debaixo do piso é repugnante. Gabriel siempre fue un hombre cercado de lujo. Su mansón era un palacio de fiestas y excesos, mayor que muchos hoteles, llena de rizos y música alta. Mas en un día cualquier, al hollar pela janela, se dio cuenta de que todo aquello no preenchía su vacío. Decidió reformar la antigua mansión de su familia, abandonada años, esperando encontrar un poco da historia que había apagado en busca da fama. A casa tinha un ar pesado, pozas de poeira cobrindo cada canto, móveis cubiertos por lençóis brancos como fantasmas do passado. Ana, sua filha, estaba ao seu lado. Una joven cheia de perguntas sin respuesta. Ella olhava para aquele lugar como si estuviese desenterrando sus propias inseguranças. O cheiro de mofo invadia as narinas e, enquanto Gabriel falava sobre as suas ideias para a reforma, um eco surgiu do fundo daquela casa. A princípio, pensou ser apenas a imaginação, mas, à medida que as paredes eram rasgadas, a voz se tornava mais clara. Um sussurro infantil que ecoava sob o piso. Pai, eu quero sair. A cada palavra, o coração de Gabriel parecia disparar, enquanto Ana olhava em volta, com os olhos arregalados e o corpo tenso. Era uma sensação estranha, como se o próprio ar estivesse eletrificado. Vamos descer até o porão, ele disse, misturando curiosidade e medo. Enquanto desciam as escadas rangentes, a atmosfera se tornava cada vez mais pesada. A voz do menino ressoava mais forte, clamando por liberdade. Era impossível ignorar. Ana, mesmo assustada, seguia o pai, com a certeza de que descobrir a origem daquele som poderia trazer respostas que ambos buscavam. No porão, a luz mal iluminava o espaço. Foram necessários apenas alguns minutos para que Gabriel encontrasse uma tábua solta no chão. Ao levantá-la, o burburinho da voz se transformou em um grito estridente que fez o sangue dele gelar. Parem! Não deixem que ninguém me encontre! A sensação era de que um abismo de dor se abria sob seus pés. Então, encontraram algo. Não apenas um monte de antiguidades e tralhas, mas uma caixa enferrujada com um nome escrito, Vicente. Algo no coração de Gabriel despencou. Ele rapidamente se lembrou das histórias de crianças que desapareceram na cidade há décadas, segredos que sua família lutou para enterrar. E o que encontraram não era apenas um fragmento do passado, mas um pesadelo que poderia assombrar o presente. A tensão aumentou quando um velho amigo da família, que sempre parecia estar por perto, apareceu de repente. Ele tinha uma expressão que traduzia uma intensidade que não se sentia há anos. Vocês não deveriam estar aqui. Ele disse com uma voz firme, mas calma, que carregava uma ameaça sutil. Gabriel sentiu o frio na espinha. Era como se uma sombra estivesse se aproximando, pronta para deslizar nas fendas do passado, um passado que ele pensava ter esquecido. Gabriel olhou para Ana e um nó se formou em sua garganta. Enquanto a voz do menino ecoava mais uma vez, ele se questionou. Estavam prontos para encarar a verdade? O que mais aquele porão guardava? E mais importante, estariam segurando algo que poderia custar não apenas sua fortuna, mas a vida de sua filha? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso.
Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Gabriel olhou nos olhos de Ana e, pela primeira vez, sentiu o peso da responsabilidade. A voz do menino ecoando, um pedido desesperado e aquela caixa enferrujada com o nome Vicente jogavam uma luz desconfortável sobre o passado. O velho amigo da família, com seu aviso carregado de ameaças, fez o coração dele disparar. Algo estava muito errado ali. Pai! Ana murmurou, a voz trêmula. Quem é Vicente? Gabriel não respondeu. Ele não sabia ao certo. Mas enquanto suava frio, sua mente girava em busca de respostas. Com um gesto hesitante, ele puxou a caixa em sua direção. A superfície era áspera e o metal frio parecia pulsar sob seus dedos. A voz do menino aumentou, agora quase como um grito, clamando para ser ouvido. Vicente! Ana repetia, os olhos brilhando com uma mistura de curiosidade e medo. O amigo da família sorriu, mas não era um sorriso caloroso, era uma máscara. Vocês não deveriam estar aqui. O passado não é algo que se pode simplesmente abrir e deixar à vista. Antes que Gabriel pudesse reagir, a caixa se abriu com um estalo. O que antes eram objetos empoeirados, agora revelava uma série de cartas amareladas. O cheiro de mofo era forte, e ao tirá-las, no papel em particular caiu, quase como se quisesse ser lido. O que estava escrito era um alerta, uma promessa de que Vicente nunca deveria ser esquecido, mas também uma condenação. Se você o esquecer, sofrerá a sua dor. No que é que você está pensando? O velho amigo cuspindo as palavras como veneno. Deixe isso de lado. Às vezes, o melhor é esquecer. Mas Gabriel não podia ignorar. Ele sentiu que, de alguma forma, Vicente estava ligado a ele de uma maneira mais profunda do que sabia. Quem era Vicente? O que aconteceu com ele? Ele começou a folhear as cartas, e a cada uma que lia, seu coração afundava mais. Histórias de desaparecimentos, uma criança sem lar, um menino que nunca teve a chance de crescer. De repente, um silêncio pesado se instalou. O amigo da família, que parecia tão seguro momentos antes, estava agora com o rosto pálido, a expressão assombrosa. Pare com isso. Você não sabe o que está fazendo. A tensão era palpável. Ana recuou, puxando o pai pela camisa. Estamos devendo a ele. Precisamos descobrir. E naquele momento, Gabriel percebeu que a coragem de sua filha era mais poderosa que seu próprio medo. Como em um pesadelo, a atmosfera ao redor deles começou a mudar. O ar que antes parecia denso agora tremia, como se algo estivesse prestes a se revelar. A voz de Vicente, que antes pedia liberdade, agora se tornava um eco ameaçador. Não o deixe, ele é o motivo do meu sofrimento. Gabriel virou-se para o amigo, buscando respostas, mas o olhar dele falava mais que 1000 palavras. Um reconhecimento sombrio. Você não pode deixar que ele o encontre. O chão sob eles tremeu. Um ruído ensurdecedor e a caixa se fechou com um estrondo que fez Ana soltar um grito. Ao olharem para cima,
Uma sombra se formou no fundo do porão. Algo se movia, algo não humano. Naquele instante, a verdade atravessou Gabriel como uma lâmina. O amigo da família se havia envolvido em algo mais tenebroso que seu próprio passado. Você, ele balbuciou, o choque estampado em seu rosto. Você sabia de tudo isso? Eu não queria que vocês soubessem. O amigo gritou, a voz dele agora revelando uma fragilidade que não estava ali antes. Mas antes que pudesse dizer mais, a sombra se aproximou e Gabriel entendeu que a verdadeira natureza de Vicente e de seu velho amigo estava prestes a ser revelada de forma devastadora. O porão, a casa, tudo começava a girar em torno de um pesadelo coletivo. Com um grito que ecoou através do passado e com a conexão entre os três prestes a se desintegrar, Gabriel se questionou até onde suas vidas estavam e sempre estiveram interligadas, e a verdade de Vicente poderia libertá-los ou os condenar de vez. O chão tremeu sob seus pés e a sombra parecia ganhar vida. Gabriel sentiu que sua respiração acelerava. O que é isso? Ele mal conseguia ouvir sua própria voz em meio ao terror que se instalava no porão. A expressão do amigo da família tornava-se um misto de pânico e desespero, revelando camadas de um segredo que parecia estar prestes a desmoronar. Vocês não deveriam estar aqui. As palavras saíram como um grito afogado por uma dor reprimida. Você não entende, Vicente. Ele não quer ser encontrado. Ana, ainda agarrada ao pai, não conseguia desviar os olhos daquela sombra que agora se contorcia, parecendo ganhar forma. Era uma sombra negra, uma massa de desespero e raiva. E entre os ecos da voz de Vicente, uma nova mensagem se formou. Ajude-me. Ele vai me pegar. Sem pensar, Gabriel se lançou para frente, deslizando a mão na caixa, tirando mais cartas. Seus olhos fixaram em um desenho. Um garoto com olhos tristes e um sorriso forçado. Era Vicente. Mas ao fundo, um rosto conhecido sorria de maneira sinistra. Não pode ser. Gabriel sussurrou, tentando se lembrar daquela figura. A imagem se desenhou lentamente em sua mente. E então a verdade explodiu como um balão de gás. Você é. O amigo da família se moveu, e um brilho traiçoeiro iluminou seu olhar. Você é. A razão para todo esse sofrimento. A revelação chegou como um golpe físico. A sombra parecia se agitar ainda mais, respondendo à acusação. Sim, Vicente era meu irmão. O homem gritou, quase inflamado de emoção. Vocês não sabem o que fizeram, o que eu fiz. Eu não queria que você soubesse. Ele estava se revelando, despindo-se de uma fachada de amigo. E Gabriel sentia seu estômago se revirar. Você o abandonou. Ana gritou de repente, sua voz ecoando com uma força que Gabriel não esperava. O ar parecia pesado agora, a tensão tão densa que poderia ser cortada com uma faca. O velho amigo da família estava mais nervoso, respirando fundo como se tentasse se controlar. O rosto dele estava lívido, e Gabriel percebeu que talvez houvesse verdade na dor daquele homem. Mas o que ele fez não tinha desculpas. Eu tentei resgatá-lo, ele disse, a voz trêmula. Como poderia ajudar um menino que morrera sem chance de escolha? A sombra então avançou, e um grito agudo reverberou pelo espaço. O amigo da família se encolheu,
como se a própria sombra estivesse puxando dele a vida. Não, Vicente, não. Seus lábios tremiam, e Gabriel percebeu que aquele homem havia se tornado refém de seu próprio passado. Vicente está nos buscando, Ana disse, agora com um misto de coragem e medo. O ambiente parecia curto de espaço. A luz piscou e o porão se encheu com uma brisa fria, como se estivesse vivo, como se quisesse engoli-los. A sombra agora parecia pulsar, uma força que se alimentava das memórias e dos medos, e a voz de Vicente se tornava cada vez mais poderosa. Vocês não podem me deixar aqui. Eu sou parte de vocês. No meio desse caos, a caixa começou a vibrar e Gabriel se sentiu puxado para ela, como se tivesse um magnetismo próprio. E com um último suspiro, o amigo da família gritou: "O que você vai fazer? Não, você não pode." Nesse instante, a verdade implícita em suas palavras caiu como uma bomba. A conexão entre eles, Vicente, aquele homem. Tudo era possibilidade e desespero entrelaçados. E assim, ao abrir a caixa mais uma vez, Gabriel estava prestes a chamar a atenção de uma força que não poderia ser ignorada. O que mais Vicente queria e a sombra de quem ela se alimentava. A última pergunta ecoou na mente de Gabriel, pois agora, mais do que nunca, ele sabia, nada seria como antes. Gabriel estava paralisado. A caixa, ainda vibrando em suas mãos, parecia estar viva. A sombra no canto do porão ganhava forma, pulsando com uma energia sinistra. Ana se aproximou, seu olhar fixo na escuridão, e enquanto a tensão crescia, o amigo da família se lançou para frente, tentando fechar a caixa. "Não! Você não pode fazer isso!" Ele gritou, mas o nervosismo na sua voz soava como desespero. "Eu preciso saber", Gabriel respondeu, a raiva queimando em suas veias. Uma onda de energia passou pelo ambiente, fazendo a luz piscar. As cartas voaram da caixa, espalhando-se pelo chão em um tornado de lembranças. O que elas traziam consigo? O passado estava se revelando diante deles, e as palavras de Vicente, agora, ecoavam com força. "Ele não é quem você pensa que é." Os olhos de Gabriel se arregalaram. "O quê?" Ele olhou para Ana, confuso. A sombra começou a se contorcer, sua forma distorcida, revelando traços que pareciam humanos. Gradualmente, a figura foi se mostrando, uma criança. Mas não qualquer criança, era Vicente, com o mesmo olhar triste que Gabriel recordava da foto. "Vicente." A voz de Gabriel tremeu. "Mas isso é impossível." O tempo pareceu parar enquanto a verdade brotava como um pesadelo. O velho amigo da família se encolheu, revelando uma expressão de terror genuíno. "Você precisa entender, Vicente. Ele não quer ser libertado. Ele não quer voltar." As palavras ecoaram na mente de Gabriel e de Ana, como se fossem um eco cruel. Vicente era um espelho do passado, mas a conexão era mais sombria do que eles podiam imaginar. Naquele momento, a caixa tremia, a força dentro dela crescendo exponencialmente. A criança precisava de algo que não podiam oferecer. Então, num ato de desespero, o amigo da família se virou e começou a gritar palavras em uma língua antiga. O som soava como um lamento,
e as sombras ao redor começaram a se agitar, aumentando o caos. Gabriel se sentiu puxado, como se uma força invisível estivesse tentando arrastá-lo para a escuridão. "Pare!" ele gritou, e Ana, sem hesitar, se posicionou entre eles. "O que você está fazendo? Você está chamando Vicente de volta para esta vida de dor?" O amigo da família balançou a cabeça. "Você não entende, Vicente. Vicente está preso aqui porque suas almas estão entrelaçadas." A sombra, agora mais forte do que nunca, se estendeu, envolvendo a sala. Gabriel sentiu o ar ficar denso, a sensação de estar sendo sufocado pela própria história. "O que você quer dizer com isso?" perguntou, suas mãos tremendo. "Você é Vicente, ou pelo menos, parte dele." As palavras do homem reverberaram, e a verdade foi como um tapa na cara. Gabriel olhou para Ana. A confusão nos olhos dela se transformou em pânico. Era como se o mundo ao redor estivesse desabando. "Não pode ser. Não pode," ele murmurou, não acreditando. Mas algo dentro dele começou a se despertar. "Você precisa decidir, Gabriel. Libere Vicente ou ele vai tomar tudo de você. Sua vida, sua filha, seu futuro." A sombra rugiu e a luz entorpecida na sala pulou, lançando um brilho espectral em seus rostos. Gabriel se sentiu perdido. As vozes da caixa se tornaram um coro, implorando, gritando. E, enquanto a figura de Vicente se tornava mais clara, a sensação de urgência cresceu. Ana, agarrando a mão do pai, começou a recuar. "Precisamos sair daqui, pai. Agora." E assim como a verdade prestes a acabar com tudo o que conheciam, a pergunta pairava no ar. Gabriel poderia realmente se libertar de Vicente? Ou talvez o menino nunca realmente estivesse perdido, e ao invés disso, ele sempre estivera mais próximo do que imaginavam. O que significaria tudo isso para eles? A resposta estava se revelando, mas a sombra estava ameaçando engolir todos e Gabriel precisava decidir rapidamente. O momento de escolha se aproximava e suas vidas estavam em jogo. Gabriel estava paralisado. A caixa, ainda vibrando em suas mãos, parecia estar viva. A sombra no canto do porão ganhava forma, pulsando com uma energia sinistra. Ana se aproximou, seu olhar fixo na escuridão. Enquanto a tensão crescia, o amigo da família se lançou para a frente, tentando fechar a caixa. "Não, você não pode fazer isso!" ele gritou, mas o nervosismo na sua voz soava como desespero. "Eu preciso saber," Gabriel respondeu, a raiva queimando. Em suas veias, uma onda de energia passou pelo ambiente, fazendo a luz piscar. As cartas voaram da caixa, espalhando-se pelo chão em um tornado de lembranças. O que elas traziam consigo? O passado estava se revelando diante deles, e as palavras de Vicente agora ecoavam com força. Vicente era uma criança. O que aconteceu com ele? Ana perguntou, a voz firme, quase desafiadora. E antes que o homem pudesse responder, a sombra avançou, e um grito ensurdecedor cortou o ar. Então, a revelação veio como um raio. O amigo da família gritou: "Ele não é quem você pensa que é." Os olhos de Gabriel se arregalaram. "O quê?" Ele olhou para Ana, confuso. A sombra começou a se contorcer, sua forma distorcida revelando traços que pareciam humanos. Gradualmente,
A figura foi se mostrando. Uma criança, mas não qualquer criança. Era Vicente, com o mesmo olhar triste que Gabriel recordava da foto. Vicente. A voz de Gabriel tremeu. Mas isso é impossível. O tempo pareceu parar enquanto a verdade brotava como um pesadelo. O velho amigo da família se encolheu, revelando uma expressão de terror genuíno. Você precisa entender, Vicente. Ele não quer ser libertado. Ele não quer voltar. As palavras ecoaram na mente de Gabriel e Ana, como se fossem um eco cruel. Vicente era um espelho do passado, mas a conexão era mais sombria do que eles podiam imaginar. E naquele momento, a caixa tremia, a força dentro dela crescendo exponencialmente. A criança precisava de algo que não podiam oferecer. Então, num ato de desespero, o amigo da família se virou e começou a gritar palavras em uma língua antiga. O som soava como um lamento. E as sombras ao redor começaram a se agitar, aumentando o caos. Gabriel se sentiu puxado, como se uma força invisível estivesse tentando arrastá-lo para a escuridão. Pare! Ele gritou, e Ana, sem hesitar, se posicionou entre eles. O que você está fazendo? Você está chamando Vicente de volta para essa vida de dor. O amigo da família balançou a cabeça. Você não entende. Vicente é... Ele hesitou, como se o peso da revelação estivesse prestes a esmagá-lo. Ele é a razão pela qual todos estão sofrendo. Vicente está preso aqui porque suas almas estão entrelaçadas. A sombra, agora mais forte do que nunca, se estendeu, envolvendo a sala. Gabriel sentiu o ar ficar denso, a sensação de estar sendo sufocado pela própria história. O que você quer dizer com isso? Perguntou, suas mãos tremendo. Você é Vicente, ou pelo menos parte dele. As palavras do homem reverberaram, e a verdade foi como um tapa na cara. Gabriel olhou para Ana. A confusão nos olhos dela se transformou em pânico. Era como se o mundo ao redor estivesse desabando. Não pode ser. Não pode. Ele murmurou, não acreditando. Mas algo dentro dele começou a se despertar. Você precisa decidir, Gabriel. Libere Vicente, ou ele vai tomar tudo de você. Sua vida, sua filha, seu futuro, lançando um brilho espectral em seus rostos. Gabriel se sentiu perdido. As vozes da caixa se tornaram um coro, implorando, gritando, e enquanto a figura de Vicente se tornava mais clara, a sensação de urgência cresceu. Ana, agarrando a mão do pai, começou a recuar. Precisamos sair daqui, pai. Agora! Então, como um clarão, a caixa explodiu em 1000 pedaços. A luz branca invadiu o espaço e, quando retornou, tudo ficou em completo silêncio. Gabriel piscou, o queixo caindo enquanto a cena na sua frente se transformava. A figura de Vicente agora estava agachada no chão. Não mais uma criança, mas um adulto. Ele usava roupas que Gabriel reconhecia, vestes que pertenciam ao amigo da família. Vicente! O nome escapuliu dos lábios de Gabriel, mas a expressão em seu rosto era de desespero. O amigo da família, agora revelado como um traidor, despencou de joelhos. Não, não,
Não, isso não pode estar acontecendo. Os olhos de Vicente, antes tristes, agora brilharam com um ódio profundo. Você nunca soube, Gabriel. Você nunca soube que eu era o verdadeiro prisioneiro aqui. Eu sou a dor que mantém você em correntes. Você e sua filha não me libertarão. Ana, paralisada, olhou para o pai. O que? O que ele quer dizer? O chão pareceu tremer sob seus pés, e o ar ficou pesado de dúvidas. A verdade os esmagava. Gabriel, sem palavras, sentiu o mundo desmoronar. O homem que ele considerou amigo agora revelava seu lado mais sombrio. E Vicente, por trás de tudo, era a chave para as correntes que ligavam sua alma. O que isso significava para eles? O que mais poderia ser revelado? A conexão entre eles todos era mais do que complexa. Era um emaranhado sombrio de culpa, dor e segredos. Gabriel percebeu que estava prestes a perder não só a sua vida, mas também a de Ana. A luz tremeluziu novamente e a sombra se ergueu, pronta para engolir tudo. E atormentado por essas revelações, ele se questionou: poderiam eles realmente escapar desse destino? Os ecos do passado os perseguiam, e o que mais essa história sombria ainda reservaria para eles? Gabriel estava paralisado. A caixa, ainda vibrando em suas mãos, parecia estar viva. A sombra no canto do porão ganhava forma, pulsando com uma energia sinistra. Ana se aproximou, seu olhar fixo na escuridão. E enquanto a tensão crescia, o amigo da família se lançou para a frente, tentando fechar a caixa. Não, você não pode fazer isso, ele gritou. Mas o nervosismo na sua voz soava como desespero. Eu preciso saber, Gabriel respondeu, a raiva queimando em suas veias. O ambiente estava carregado de um calor insuportável. As cartas voaram da caixa, espalhando-se pelo chão como memórias esquecidas. Enquanto a figura de Vicente crescia na sombra, uma onda de energia o envolvia. Vicente era uma criança. O que aconteceu com ele? Ana perguntou, sua voz desafiadora. Antes que o homem pudesse responder, a sombra lançou-se sobre eles e um grito ensurdecedor cortou o ar. Ele não é quem você pensa que é, o amigo da família gritou. Os olhos de Gabriel se arregalaram confusos e quando a sombra se contorceu, Vicente apareceu, mas não mais como uma criança. Ele estava em pé, com um olhar de ódio profundo. Você nunca soube, Gabriel. Eu sou o verdadeiro prisioneiro. Ana recuou, os olhos arregalados. O que? O que ele quer dizer? O chão tremeu e o ar ficou pesado. Gabriel sentiu seu coração acelerar, a realidade estourando como um balão. Vicente, revelado como um adulto, olhava para o amigo da família com desprezo. Você é a razão pela qual todos estão sofrendo. Vicente está preso aqui porque suas almas estão entrelaçadas. As palavras ecoavam na mente de Gabriel enquanto a sombra se erguia. A verdadeira conexão entre eles se descortinava e tudo o que acreditavam estava em ruínas. Isso não pode estar acontecendo, ele murmurou, confuso. Mas havia algo palpável no ar, uma verdade crua que pairava. Então, como um relâmpago, a caixa explodiu em 1000 pedaços. A luz branca invadiu o espaço, e quando tudo se acomodou, estava diante dele uma cena incompreensível. Vicente não estava mais ali. O amigo da família se encontrava de joelhos, pálido
e descomposto. Não, isso não pode ser. Uma figura familiar emergiu da sombra. Era Clara, a ex-esposa de Gabriel, que todos acreditavam estar morta. Vicente, o que você fez? Os olhos de Clara brilhavam com uma luz sombrinha. Um silêncio mortal se instalou. Um horror mudo preenchendo o porão. Clara! A voz de Gabriel saiu como um sussurro. Tudo desmoronou novamente. O passado voltara de forma mais cruel, e a presença dela trazia um turbilhão de lembranças e culpa. Você deveria estar morta. Ela sorriu de forma sinistra. Eu estava, mas Vicente me trouxe de volta. Ele é a chave, Gabriel, a chave para tudo isso. Gabriel sentiu seu mundo desabar. O que Vicente queria realmente? Clara, a mulher que ele perdera, agora conectada a tudo que estava ali. Essa era a intenção dele: manipular a dor, manter todos presos ao que não se pode mudar. O choque em seu coração estourou em desespero. O passado estava se infiltrando de forma visceral, tornando tudo mais confuso. Ana, com os olhos marejados, apertou a mão do pai. O que está acontecendo, pai? O ar ao redor deles ficou denso e a tensão se tornou palpável. Gabriel olhou para a figura de Clara e a verdade começou a se iluminar. Você estava com ele. Tudo isso era um plano. Você não pode fugir da sua verdade, Gabriel. Clara gritou, e a sombra começou a se agitar, refletindo sua agonia. Vicente é a ponte entre nossos mundos, e para libertá-lo, você precisa encarar o que fez. Você nunca foi capaz de me deixar ir. E no instante em que as palavras se espalhavam pelo ar, Vicente, ou o que restou dele, surgiu novamente, não como um aliado, mas como uma calamidade. Você nunca me deixará ir, Gabriel. Eu sou parte de você. Sempre fui. O que significava tudo isso? Gabriel sentiu seu corpo tremer de desespero. Qual era o preço por essa ligação? Ana olhou para o pai. De Gabriel, mas ele sabia que nesta dança de sombras e verdades, eles estavam à beira de um abismo e o desespero aproximava-se a passos largos. Ele precisava decidir: libertar Vicente ou confrontar sua própria dor. E assim, em meio ao caos, a verdadeira batalha começava. O que mais era necessário para encerrar esse ciclo? Gabriel olhou para Clara, para Vicente e finalmente para Ana. Eles estavam todos entrelaçados nesta maldição. O que viria a seguir? A resposta pairava no ar como uma tempestade prestes a eclodir. Gabriel estava paralisado. A caixa, ainda vibrando em suas mãos, parecia estar viva. A sombra no canto do porão ganhava forma, pulsando com uma energia sinistra. Ana se aproximou, seu olhar fixo na escuridão, enquanto a tensão crescia. O amigo da família se lançou para a frente, tentando fechar a caixa. Não, você não pode fazer isso, ele gritou, mas o nervosismo na sua voz soava como desespero. Eu preciso saber, Gabriel respondeu, a raiva queimando em suas veias. O ambiente estava carregado de um calor insuportável. As cartas voaram da caixa, espalhando-se pelo chão como memórias esquecidas. Enquanto a figura de Vicente crescia na sombra, uma onda de energia o envolvia. Vicente era uma criança. O que aconteceu com ele? Ana perguntou, sua voz desafiadora. E, antes que o homem pudesse responder, a sombra lançou-se sobre eles. E um grito ensurdecedor cortou o ar. Ele não é quem você pensa que é. O amigo da família gritou.
Os olhos de Gabriel se arregalaram, confusos, enquanto a sombra se contorcia. Vicente apareceu, mas não mais como uma criança, agora em pé, com um olhar de ódio profundo. Você nunca soube, Gabriel. Eu sou o verdadeiro prisioneiro. Ana recuou, os olhos arregalados. O quê? O que ele quer dizer? O chão tremeu e o ar ficou pesado. Gabriel sentiu seu coração acelerar. A realidade estourando como um balão. Vicente, agora um adulto, olhava para o amigo da família com desprezo. Você é a razão pela qual todos estão sofrendo. Vicente está preso aqui porque suas almas estão entrelaçadas. As palavras ecoavam na mente de Gabriel enquanto a sombra se erguia. A verdadeira conexão entre eles se descortinava, e tudo o que acreditavam estava em ruínas. Isso não pode estar acontecendo, ele murmurou, confuso. Mas havia algo palpável no ar, uma verdade crua que pairava. Então, como um relâmpago, a caixa explodiu em 1000 pedaços. A luz branca invadiu o espaço e, quando tudo se acomodou, estava diante dele uma cena incompreensível. Vicente não estava mais ali. O amigo da família se encontrava de joelhos, pálido e descomposto. Não, isso não pode ser. Uma figura familiar emergiu da sombra. Era Clara, a ex-esposa de Gabriel, que todos acreditavam estar morta. Vicente, o que você fez? Os olhos de Clara brilhavam com uma luz sombrinha. Um silêncio mortal se instalou, um horror mudo preenchendo o porão. Clara, a voz de Gabriel saiu como um sussurro. Tudo desmoronou novamente. O passado voltara de forma mais cruel, e a presença dela trazia um turbilhão de lembranças e culpa. Você deveria estar morta. Ela sorriu de forma sinistra. Eu estava, mas Vicente me trouxe de volta. Ele é a chave, Gabriel. A chave para tudo isso. Gabriel sentiu seu mundo desabar. O que Vicente queria realmente? Clara, a mulher que ele perdera, agora conectada a tudo que estava ali. Essa era a intenção dele: manipular a dor, manter todos presos ao que não se pode mudar. O choque em seu coração estourou em desespero. O passado estava se infiltrando de forma visceral, tornando tudo mais confuso. Ana, com os olhos marejados, apertou a mão do pai. O que está acontecendo, pai? O ar ao redor deles ficou denso e a tensão se tornou palpável. Gabriel olhou para a figura de Clara e a verdade começou a se iluminar. Você estava com ele. Tudo isso era um plano. Você não pode fugir da sua verdade, Gabriel. Clara gritou e a sombra começou a se agitar, refletindo sua agonia. Vicente é a ponte entre nossos mundos, e para libertá-lo, você precisa encarar o que fez. Você nunca foi capaz de me deixar ir, e no instante em que as palavras se espalhavam pelo ar, Vicente, ou o que restou dele, surgiu novamente, não como um aliado, mas como uma calamidade. Você nunca me deixará ir, Gabriel. Eu sou parte de você, sempre fui. O que significava tudo isso? Gabriel sentiu seu corpo tremer de desespero. Qual era o preço por essa ligação? Ana olhou para o pai, confusa e assustada. Pai, o que vamos fazer? As palavras balançavam na garganta de Gabriel, mas ele sabia que nesta dança de sombras e verdades, eles estavam à beira de um abismo. E o desespero aproximava-se a passos largos. Ele precisava decidir: libertar Vicente
ou confrontar sua própria dor. Quando Clara disse: Vicente não é a única chave, Gabriel. Você é a verdadeira chave para todo esse sofrimento. Um frio percorreu a espinha dele. As revelações estavam se desenrolando, mais pesadas do que ele poderia suportar. Enquanto a figura de Vicente se aproximava, o relâmpago de compreensão atingiu Gabriel como uma faca afiada. Vicente não estava apenas ligado a ele como um amigo perdido. Ele era uma parte de seu próprio eu, talvez um pedacinho de sua própria alma que nunca foi totalmente curada. Nesse momento de horror, um grito ecoou do fundo do porão. As paredes começaram a tremer e a sensação de estar sendo engolido pela própria história aumentou. O clima mudou, um vento gélido soprou e cada um dos personagens se viu preso em uma rede de emoções que os ligava de formas indescritíveis. Gabriel então olhou para Ana e viu nela um reflexo de sua própria dor. Precisamos acabar com isso, ele declarou, a determinação mudando seu tom. Mas, diferente do que pensava, não era sobre libertar Vicente, mas sobre confrontar a verdade há muito esquecida. Ele precisava descobrir quem realmente era naquela teia de mentiras. E, no auge do caos, uma nova sombra emergiu. Uma terceira figura que ninguém esperava. O amigo da família, que até então parecia um pilar da verdade, mudou de forma sutil. Um brilho traiçoeiro se formou em seus olhos. Se vocês se atreverem a mexer nesse passado, perderão mais do que imaginam. Vem. A ameaça pairou no ar como um teso, e a tensão se tornou palpável. Gabriel, preso entre suas escolhas, percebeu que tudo o que acreditava estar controlando estava prestes a explodir. O que realmente havia acontecido com Vicente? E qual era o verdadeiro papel de Clara e do amigo da família? O chão oscilou debaixo deles, e a única certeza que restava era a dúvida. Poderiam eles realmente enfrentar essa tempestade e ainda sair inteiros? As consequências de suas escolhas estavam prestes a ser devastadoras. Gabriel estava paralisado. A caixa, ainda vibrando em suas mãos, parecia estar viva. A sombra no canto do porão ganhava forma, pulsando com uma energia sinistra. Ana se aproximou, seu olhar fixo na escuridão. Enquanto a tensão crescia, o amigo da família se lançou para frente, tentando fechar a caixa. Não, você não pode fazer isso, ele gritou, mas o nervosismo na sua voz soava como desespero. Eu preciso saber. Gabriel respondeu, a raiva queimando em suas veias. O ambiente estava carregado de um calor insuportável. As cartas voaram da caixa, espalhando-se pelo chão como memórias esquecidas. Enquanto a figura de Vicente crescia na sombra, uma onda de energia o envolvia. Vicente era uma criança. O que aconteceu com ele? Ana perguntou, sua voz desafiadora. E antes que o homem pudesse responder, a sombra lançou-se sobre eles e um grito ensurdecedor cortou o ar. Ele não é quem você pensa que é, o amigo da família gritou. Os olhos de Gabriel se arregalaram, confusos, enquanto a sombra se contorcia. Vicente apareceu, mas não mais como uma criança. Agora em pé, com um olhar de ódio profundo. Você nunca soube, Gabriel. Eu sou o verdadeiro prisioneiro. Ana recuou, os olhos arregalados. O que? O que ele quer dizer? O chão tremeu e o ar ficou pesado. Gabriel sentiu seu coração acelerar.
a realidade estourando como um balão. Vicente, agora um adulto, olhava para o amigo da família com desprezo. Você é a razão pela qual todos estão sofrendo. Vicente está preso aqui porque suas almas estão entrelaçadas. As palavras ecoavam na mente de Gabriel enquanto a sombra se erguia. A verdadeira conexão entre eles se descortinava e tudo o que acreditavam estava em ruínas. Isso não pode estar acontecendo, ele murmurou, confuso. Mas havia algo palpável no ar, uma verdade crua que pairava. Então, como um relâmpago, a caixa explodiu em 1000 pedaços. A luz branca invadiu o espaço e quando tudo se acomodou, estava diante dele uma cena incompreensível. Vicente não estava mais ali. O amigo da família se encontrava de joelhos, pálido e descomposto. Não, isso não pode ser. Uma figura familiar emergiu da sombra. Era Clara, a ex-esposa de Gabriel, que todos acreditavam estar morta. Vicente, o que você fez? Os olhos de Clara brilhavam com uma luz sombrinha. Um silêncio mortal se instalou, um horror mudo preenchendo o porão. Clara! A voz de Gabriel saiu como um sussurro. Tudo desmoronou novamente. O passado voltara de forma mais cruel, e a presença dela trazia um turbilhão de lembranças e culpa. Você deveria estar morta. Ela sorriu de forma sinistra. Eu estava, mas Vicente me trouxe de volta. Ele é a chave, Gabriel. A chave para tudo isso. Gabriel sentiu seu mundo desabar. O que Vicente queria realmente? Clara, a mulher que ele perdera, agora conectada a tudo o que estava ali. Essa era a intenção dele, manipular a dor, manter todos presos ao que não se pode mudar. O choque em seu coração estourou em desespero. O passado estava se infiltrando de forma visceral, tornando tudo mais confuso. Ana, com os olhos marejados, apertou a mão do pai. O que está acontecendo, pai? O ar ao redor deles ficou denso e a tensão se tornou palpável. Gabriel olhou para a figura de Clara e a verdade começou a se iluminar. Você estava com ele. Tudo isso era um plano. Você não pode fugir da sua verdade, Gabriel. Clara gritou e a sombra começou a se agitar, refletindo sua agonia. Vicente é a ponte entre nossos mundos e para libertá-lo, você precisa encarar o que fez. Você nunca foi capaz de me deixar ir. E no instante em que as palavras se espalhavam pelo ar, Vicente, ou o que restou dele, surgiu novamente, não como um aliado, mas como uma calamidade. Você nunca me deixará ir. Gabriel, eu sou parte de você. Sempre fui. O que significava tudo isso? Gabriel sentiu seu corpo tremer de desespero. Qual era o preço por essa ligação? Ana olhou para o pai, confusa e assustada. Pai, o que vamos fazer? As palavras balançavam na garganta de Gabriel, mas ele sabia que nesta dança de sombras e verdades, eles estavam à beira de um abismo e o desespero aproximava-se a passos largos. Ele precisava decidir: libertar Vicente ou confrontar sua própria dor. Quando Clara disse: Vicente não é a única chave, Gabriel. Você é a verdadeira chave para todo esse sofrimento. Um frio percorreu a espinha dele. As revelações estavam se desenrolando, mais pesadas do que ele poderia suportar. Enquanto a figura de Vicente se aproximava,
O relâmpago de compreensão atingiu Gabriel como uma faca afiada. Vicente não estava apenas ligado a ele como um amigo perdido. Ele era uma parte de seu próprio eu, talvez um pedacinho de sua própria alma que nunca foi totalmente curada. Nesse momento de horror, um grito ecoou do fundo do porão. As paredes começaram a tremer e a sensação de estar sendo engolido pela própria história aumentou. O clima mudou. Um vento gélido soprou e cada um dos personagens se viu preso em uma rede de emoções que os ligava de formas indescritíveis. Gabriel então olhou para Ana e viu nela um reflexo de sua própria dor. Precisamos acabar com isso, ele declarou, a determinação mudando seu tom. Mas diferente do que pensava, não era sobre libertar Vicente, mas sobre confrontar a verdade há muito esquecida. Ele precisava descobrir quem realmente era naquela teia de mentiras. Então, em uma fração de segundo, tudo mudou. O amigo da família, até então um espectador nervoso, ergueu a mão e gritou: "Chega!" O som ecoou como uma explosão. A luz na sala cintilou e, em um instante, a casa pareceu tremer sob a revelação. Você não entende, Gabriel. Eu sou Vicente, o verdadeiro Vicente. Ele se transformou. A figura mais familiar, de repente, revelada como uma sombra horripilante. Todos os traços que eles conheciam se distorceram, seu corpo se dividindo em uma miríade de imagens. Gabriel, perplexo, sentiu o chão desmoronar. Não, isso não pode ser. Ele olhou para Clara, buscando alguma explicação. Mas o horror em seus olhos mostrava que ela também estava em choque. Mas ele era meu amigo, gritou Ana, desesperada. Sim, e eu fui você, o amigo disse, a voz mudando para uma risada sombria. Eu criei Vicente. Ele é tudo que você não consegue enfrentar. É você se escondendo atrás do que aconteceu. Eu sou tudo o que você teme. Juntos, seremos livres, Gabriel, se você me deixar entrar. O tempo parecia congelar. A revelação girou o mundo deles como um furacão. Gabriel olhou para Ana, uma mistura de terror e determinação em seus olhos. O que mais ele não sabia? O que significava isso para eles? E assim, no meio da confusão, a única certeza que restava era uma escolha aterrorizante e as sombras que continuavam a dançar à sua volta. Gabriel estava paralisado. A caixa, ainda vibrando em suas mãos, parecia estar viva. A sombra no canto do porão ganhava forma, pulsando com uma energia sinistra. Ana se aproximou, seu olhar fixo na escuridão. Enquanto a tensão crescia, o amigo da família se lançou para a frente, tentando fechar a caixa. Não, você não pode fazer isso, ele gritou, mas o nervosismo na sua voz soava como desespero. Eu preciso saber, Gabriel respondeu, a raiva queimando em suas veias. O ambiente estava carregado de um calor insuportável. As cartas voaram da caixa, espalhando-se pelo chão como memórias esquecidas. Enquanto a figura de Vicente crescia na sombra, uma onda de energia o envolvia. Vicente era uma criança. O que aconteceu com ele? Ana perguntou, sua voz desafiadora. E antes que o homem pudesse responder, a sombra lançou-se sobre eles e um grito ensurdecedor cortou o ar. Ele não é quem você pensa que é, o amigo da família gritou.
Os olhos de Gabriel se arregalaram, confusos, enquanto a sombra se contorcia. Vicente apareceu, mas não mais como uma criança. Agora em pé, com um olhar de ódio profundo. Você nunca soube, Gabriel. Eu sou o verdadeiro prisioneiro. Ana recuou, os olhos arregalados. O quê? O que ele quer dizer? O chão tremeu e o ar ficou pesado. Gabriel sentiu seu coração acelerar, a realidade estourando como um balão. Vicente, agora um adulto, olhava para o amigo da família com desprezo. Você é a razão pela qual todos estão sofrendo. Vicente está preso aqui porque suas almas estão entrelaçadas. As palavras ecoavam na mente de Gabriel enquanto a sombra se erguia. A verdadeira conexão entre eles se descortinava e tudo o que acreditavam estava em ruínas. Isso não pode estar acontecendo, ele murmurou, confuso. Mas havia algo palpável no ar, uma verdade crua que pairava. Então, como um relâmpago, a caixa explodiu em 1000 pedaços. A luz branca invadiu o espaço. E quando tudo se acomodou, estava diante dele uma cena incompreensível. Vicente não estava mais ali. O amigo da família se encontrava de joelhos, pálido e descomposto. Não, isso não pode ser. Uma figura familiar emergiu da sombra. Era Clara, a ex-esposa de Gabriel, que todos acreditavam estar morta. Vicente, o que você fez? Os olhos de Clara brilhavam com uma luz sombrinha. Um silêncio mortal se instalou. Um horror mudo preenchendo o porão. Clara? A voz de Gabriel saiu como um sussurro, agora conectada a tudo que estava ali. Essa era a intenção dele: manipular a dor, manter todos presos ao que não se pode mudar. O choque em seu coração estourou em desespero. O passado estava se infiltrando de forma visceral, tornando tudo mais confuso. Ana, com os olhos marejados, apertou a mão do pai. O que está acontecendo? Ai, o ar ao redor deles ficou denso e a tensão se tornou palpável. Gabriel olhou para a figura de Clara e a verdade começou a se iluminar. Você estava com ele. Tudo isso era um plano. Você não pode fugir da sua verdade, Gabriel. Clara gritou e a sombra começou a se agitar, refletindo sua agonia. Vicente é a ponte entre nossos mundos, e para libertá-lo, você precisa encarar o que fez. Você nunca foi capaz de me deixar ir. E no instante em que as palavras se espalhavam pelo ar, Vicente, ou o que restou dele, surgiu novamente, não como um aliado, mas como uma calamidade. Você nunca me deixará ir, Gabriel. Eu sou parte de você. Sempre fui. O que significava tudo isso? Gabriel sentiu seu corpo tremer de desespero. Qual era o preço por essa ligação? Ana olhou para o pai, confusa e assustada. Pai, o que vamos fazer? As palavras balançavam na garganta de Gabriel, mas ele sabia que nesta dança de sombras e verdades, eles estavam à beira de um abismo, e o desespero aproximava-se a passos largos. Ele precisava decidir: libertar Vicente ou confrontar sua própria dor. Nesse momento de caos, algo inesperado aconteceu. O chão abaixo deles começou a se abrir com um estrondo. Gabriel viu uma fenda se formando e uma onda de força os puxou para baixo. Ana gritou e Clara também se virou, horrorizada. Vicente, com um sorriso maligno, estendeu a mão e gritou: é hora de a verdade vir à tona. A raiva e o medo se misturaram, e antes que pudessem processar, Gabriel sentiu que caía. Teve uma fração de segundo
para fazer uma escolha. Ele se virou e agarrou a mão de Ana com toda a força que podia reunir. Agarrado a mim, as palavras saíram como um eco. Clara tentou gritar algo, mas o som foi devorado pelo terror da queda. No momento em que atingiram o fundo, tudo ficou escuro. E então uma luz intensa surgiu, revelando um lugar vasto e vazio, uma espécie de limbo. Gabriel olhou ao redor, seu coração disparado. Ali, diante dele, surgiram rostos que ele nem sabia que conhecia. Eram todos os que haviam desaparecido ao longo dos anos, e entre eles ele viu Vicente. Mas não era o Vicente que conhecia. Era uma versão mais velha e horrenda, com um brilho maligno nos olhos. Vocês não podem escapar. Eu vou mostrar a verdade, Gabriel. A verdade sobre sua culpa. Um silêncio pesado caiu e Gabriel sentiu um nó na garganta. A dor que ele tinha guardado por anos explodiu em seu peito. Ele olhou para Ana. Seu olhar estava perdido, mas havia uma tênue centelha de esperança. O que Vicente queria com tudo isso? A pergunta pairava no ar, e tudo o que Gabriel havia conhecido estava prestes a ser completamente transformado. O que mais Vicente estava escondendo? Era hora de descobrir. A luz intensa do limbo ofuscou os sentidos de Gabriel. Ele olhou para Ana, desesperado, enquanto Vicente se aproximava. Uma presença sombria que pulsava com dor e ódio. Você não pode escapar, Gabriel. A voz dele ecoou, reverberando nas paredes do vazio. Eu sou o que você não consegue deixar para trás. Eu sou a sua culpa. O coração de Gabriel disparou. Ele forçou os olhos a se acostumarem com a sombra, que se expandia. Você não é nada além de o reflexo do que fizemos. A verdade não muda. Ele sentiu a mão de Ana apertar a sua, uma força sólida em meio ao caos. Clara estava de pé ao lado de Vicente, um espectro que não parecia mais humano, mas uma criação das suas memórias doloridas. Você precisa encarar, Gabriel. É hora de confrontar seu passado. Vicente está preso e você pode libertá-lo se enfrentar sua própria verdade. O desespero na voz dela era palpável, um eco de suas próprias dores. Mas como? Gabriel gritou, sentindo o chão tremer sob seus pés. Como posso libertá-lo sem me perder? As palavras saíram em um sussurro trêmulo, ainda assim carregadas de uma urgência desesperada. Ali, no limbo, tudo parecia incerto. A dor pulsava como uma tempestade prestes a eclodir. Você precisa lembrar? Você é Vicente, e Vicente é você. O amigo da família gritou, quebrando o silêncio com uma declaração que retumbou em sua mente. Gabriel sentiu-se invadido por recordações, fragmentos de seu passado que pareciam escapar de seu controle. Sorrisos, risadas, mas também lágrimas e gritos de dor. A verdade estava ao seu alcance. Gabriel respirou fundo. Ele olhou para Ana com os olhos brilhando. Talvez a única forma de libertar Vicente seja me libertar primeiro. E nesse momento, a essência de Vicente, sua dor, a tristeza, tudo se fundiu ao seu ser. Ele sentiu as correntes da culpa se desfazerem. Ao fazer isso, o ambiente ao redor começou a se transformar. Liberte-se! Quebre as correntes! Ana gritou, sua voz impulsionando Gabriel a seguir em frente. E lá estava ele, novamente como criança, olhando para o passado com um olhar cheio de dor. Ele viu Vicente, um reflexo de tudo que poderia ter sido, e finalmente entendeu. Vicente não era seu inimigo, era parte dele que precisava de compaixão. Desculpe-me, Vicente,
Gabriel conseguiu dizer, seu coração pesado, mas cheio de amor. Desculpe por não ter conseguido te proteger. Você não está sozinho. E neste instante de busca, a luz começou a brilhar ainda mais intensamente. Com lágrimas nos olhos, Vicente começou a se dissipar. Obrigado, Gabriel. Ele sussurrou, enquanto a escuridão se afastava. Você me libertou. E com isso, a sombra que o envolvia desapareceu, levando consigo as tristezas que sempre carregou. O limbo se transformou em um espaço mais claro, mais leve. Gabriel caiu de joelhos, ofegante, e Ana correu até ele, abraçando-o. Nós conseguimos. Seu rosto iluminava-se de esperança. O peso da dor começou a desaparecer e um novo começo se desenhava à sua frente. Mas ainda havia ecos do passado. E quanto a Clara? Gabriel questionou, olhando para onde a mulher antes estava. Ela ainda não havia se aproximado. Mas a verdade, agora, parecia mais clara. Clara não era o espectro, mas uma parte dele que precisava de entendimento. Pedaços de amor que nunca se foram. Enquanto eles começaram a adotar essas novas verdades, uma sensação inabalável de paz começou a se instalar. Todos os medos foram deixados para trás, mas as lições eram eternas. Gabriel e Ana se levantaram, prontos para enfrentar o mundo novamente. E assim, ao sussurrarem um último adeus ao que uma vez aprisionou seus corações, a história deles não terminava ali. A vida, com suas múltiplas facetas e desafios, permanecia. Antes de partirem, algo ainda os chamava. O porão, com suas sombras e segredos, precisava ser encerrado. E como se respondesse àquela chamada, as paredes rangiam e a luz começou a pulsar. Estamos de volta, disse Gabriel, determinado. E, ao dar os primeiros passos, uma nova jornada se abria. Agora, pessoal, isso foi intenso. Não foi? Para não perder nenhuma história incrível como essa, você precisa se inscrever agora no canal. Não perca as novas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora. Isso realmente ajuda o algoritmo. Quero ver vocês inundando a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. E por favor, não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho incrível. Vamos manter essa comunidade ativa e conectada. Sua participação faz toda a diferença.